Olá, espero que esse vídeo chegue para as pessoas certas e que seja resposta de Deus para o seu coração. Eu vou iniciar com uma mensagem de Yogananda, né, para inspirar a nossa vida interior. Vamos lá, vamos ver qual é a mensagem. Disciplina. Adoro essa palavra. Senti vontade de tirar mais. Só um minutinho. Vamos que vamos. Então, disciplina, sucesso, expansão, segurança e a última é a carta da harmonia. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo Vamos el lá. control de todas mis tareas. Deixa eu tirar aqui o anúncio que apareceu aqui. Después, Disciplina, sucesso, expansão, segurança e harmonia. Disciplina. Para que a gente alcance tudo que a gente quer, a gente precisa de disciplina. Isso em todas as áreas da nossa vida, né? Disciplina é ter autocontrole, é ter foco, concentração, controle de energia, domínio de si mesmo, equilíbrio, saber realizar ações benéficas e evitar ações prejudiciais, superar hábitos negativos e cultivar positivos. Equanimidade, força interior, seguir com constância os ensinamentos do próprio guru. Hoje eu tive uma conversa com uma pessoa que ele me disse que tinha parado de fumar. E ele já está passando pelo processo de parar de beber há mais de um ano. E agora ele decidiu parar de fumar, né? E eu falando para ele da importância não somente da gente retirar hábitos negativos da nossa vida, como aqui está dizendo, mas também cultivar hábitos positivos. Então, vamos dizer que eu retiro o hábito de fumar, que é prejudicial à minha saúde, e incluo na minha rotina a atividade física, né? Então, ou uma alimentação mais saudável, e aí eu vou retirando esses hábitos e incluindo hábitos positivos. Isso é maravilhoso, né, para o nosso processo de transformação, né, de mudança. Então, a disciplina é exatamente isso. O quanto eu também consigo manter, né, esse movimento. Por isso que eu preciso de controle, de concentração, né? E aqui fala assim, ó, saber realizar ações benéficas e evitar ações prejudiciais, que tem a ver um pouco do que eu trouxe, né, agora, superar hábitos negativos e cultivar positivo. Isso vai fazendo com que cada vez mais a gente se sinta forte, equilibrada, né, tenha mais domínio de si mesmo. É como se a nossa mente dissesse assim, olha, né, eu consigo. Por quê? Porque a gente muitas vezes começa algo, para. Ah, eu vou parar de fumar, ok, vou me comprometer a passar um mês sem comer açúcar. E aí, quando pensa que não, a gente começa ali na primeira semana e desiste, né? Então, eu ouço muitas pessoas dizendo, eu não consegui concluir, eu paro, eu começo e paro, eu não consigo ter constância, eu não consigo me manter ali firme, né? Qual é o obstáculo para a disciplina? Falta de disciplina, falta de controle, indulgência excessiva aos prazeres, inconstância,
fraqueza moral, ser escravo dos seus próprios hábitos, né? Quando a gente tem um vício, né? A gente é escrava daquilo, né? Como se fosse dependente, a gente, como se aquilo ali fosse mais forte do que eu. Quando eu vou conseguindo vencer isso, por isso que fala aqui que disciplina é força interior. Então, eu vou adquirir essa força a partir de manter ali uma constância, que aí eu vou alcançar o sucesso daquilo que eu desejar, né? Que eu tiver em mente. E o que é sucesso? Vamos lá. Sucesso é vitória, sucesso é realização, popularidade, contentamento, expressar os seus talentos e habilidades, consciência focada nas oportunidades, autoconfiança, confiança na vida, pensamento positivo e perseverança. Então, a gente precisa, né, expressar os nossos talentos, colocar os nossos talentos aí para fora, ser autoconfiante, confiar em si mesmo. Ai, gente, isso é uma das melhores coisas da vida, né? Ter pensamento positivo, né? Acreditar que vou iniciar aqui esse processo de parar de fumar, vai dar certo, eu vou conseguir, né? Isso aqui eu vou perseverando ali, perseverando constantemente. O obstáculo para o sucesso é negatividade, é pessimismo, é essa inconstância, não conseguir manifestar os talentos, não ter autoconfiança, né? E incapacidade de focar nas oportunidades. É muito massa isso, né? Quando a gente tem a consciência voltada para a solução, voltada para as oportunidades e não com aquela mente assim, que nada não vai dar certo. Não vou conseguir, não vai ter uma nova chance, né? Então, para a gente alcançar o sucesso, além da disciplina, além da constância, a gente precisa ter essa autoconfiança, né? Expressar os nossos talentos e ter pensamentos positivos sobre nós mesmos e sobre a vida. E aí traz a palavra expansão, né? Que fala muito de abertura, expandir, estar aberto, né? A mudanças. É abertura mesmo. Expansão é abertura, é crescimento, é desenvolver, é mudança, é generosidade, é identificar com o nosso eu. Qual é o obstáculo? Egoísmo, apego, medo de mudar, né? Gente, pra gente alcançar o sucesso, a gente precisa ter coragem de mudar, né? Identificação com o corpo, não, com o eu, né? Identificação com o corpo é um obstáculo. E aí veio a carta da segurança. Segurança é proteção, é apoio, é fé, é autoconfiança. Tá vindo muito isso, né? Confie em você, tenha fé, confie na vida. Que a outra carta também fala de confiar na vida, buscar segurança, tanto em você mesma como em Deus, né? Então tem um percurso aqui, ter disciplina, ter essa perseverança para alcançar o sucesso, estar aberta à mudança, né? E buscar essa confiança em si mesmo, essa proteção, esse apoio em si e em Deus, né? E o outro movimento é a carta da harmonia. O que é harmonia, né? Por que harmonia aqui nesse processo? Vamos ver se eu encontro aqui a carta da harmonia. Harmonia é gentileza, é doçura, é não violência, fluir com os outros, fluir com as circunstâncias, amenizar as asperezas do ego. Tem muito isso daqui, né, gente? Nada pelo ego, mas pelo eu. Humildade, capacidade de acolher a realidade dos outros, trabalhar em equipe, cooperação. Eita, eu falei tanto disso hoje, sabe? Da importância da gente saber trabalhar em equipe, saber cooperar, ter humildade, né? O que é que a gente precisa combater? A aspereza, a violência, a arrogância, a falta de empatia, a falta de cooperação. Ai, que perfeito. Só que eu tô sentindo que, apesar de ter esse caminho,
Ai, caiu 2 cartas ali, só vou saber depois, que eu não vou conseguir me levantar agora. Eu tô sentindo que tá faltando algo, como se Deus estivesse me dizendo assim, existe um caminho para você alcançar isso daqui. A disciplina, o sucesso, você precisa expandir, né? Ter coragem de mudar, confiar em si mesmo, se sentir segura, né? Ser uma pessoa gentil, humilde. Esse é o caminho. Caminho para quê? Eu vou tirar aqui uma carta para o sucesso, né? Em que área? Profissional ou na vida como um todo, né? Na vida como um todo, com certeza. Entrega. A entrega, ela é uma carta que fala sobre a capacidade que a gente tem de vencer os nossos medos, né? A gente, aqui atrás tem a carta da paixão, que também fala do mover, da mudança, né? Então, a entrega, ela fala que mesmo a gente não tendo nenhuma segurança que ao a gente se entregar, aquela outra pessoa vai nos amar, a gente não tem segurança se a gente vai ser abandonado, se a gente vai ser traído, o que é que vai acontecer, mas mesmo assim a gente precisa se entregar, né? Viver aí esse amor. Olha, por essa eu não esperava que fosse essa carta especificamente, né? Mas para a gente ter um relacionamento saudável, a gente precisa ser amável, a gente precisa ser humilde, porque o maior obstáculo para a gente ter um relacionamento, gente, é o orgulho. O orgulho é uma barreira terrível que afasta a gente das pessoas. Então a gente precisa ser amável, ter essa doçura, sabe? É também confiar em si mesmo, é muito importante que a gente se ame, que a gente também se sinta protegida por Deus, que a gente confie nele, confie na vida, né? A gente precisa não ficar apegada ao passado, mas expandir, né? E acreditar, não ter medo da mudança, não ter medo do novo, né? Se permitir, porque é aí que a gente vai alcançar, né? Essa vitória aqui, esse sucesso, essa realização. Porque isso pode ser uma realização do seu sonho, né? De viver um amor realmente saudável. Mas aí, ó, continue com disciplina, com comprometimento, com dedicação, com perseverança. Não desista desse sonho, por mais que ele pareça muitas vezes tão distante aí de você, né? Não deixe que o medo te impeça de viver esse amor, né? Porque a carta da expansão fala muito que o obstáculo para você expandir é o medo, né, da mudança. A entrega, ela fala assim, gente, ó. Para que um verdadeiro amor ele tenha a oportunidade de se manifestar na nossa vida, é necessário que sejamos capazes de uma entrega profunda e verdadeira. Nós, muitas vezes, né, a gente culpabiliza o outro, mas muitas vezes somos nós que bloqueamos o fluxo da energia amorosa para níveis mais profundos. E teve uma carta aqui que falou harmonia, né? Fluir com a vida. Isso acontece porque a gente tem medo de amar, temos medo de ser ferido, temos medo de ser traído, temos medo de contar com alguém e de repente essa pessoa sair da nossa vida. Então, tanto o medo é fruto da nossa mente, que tem uma necessidade compulsiva de ter controle sobre tudo que nos acontece. Para você se entregar, você vai precisar atravessar essa confusa correnteza de medos e pensamentos e arriscar um mergulho profundo na tranquilidade suave do seu coração. Entenda que você nunca vai ter garantias de que jamais será abandonado, traído, não tem como ter essa garantia, mas você nem mesmo saberá se você vai ser amado de volta, mas mesmo assim é necessário e é preciso se entregar ao amor para que o amor que existe em você também se manifeste ao seu redor. Se essa carta surgiu para você, perceba o quanto você tem resistido a entregar-se ao amor, não importa se já existe ou não alguém na sua vida. Neste momento, você está recebendo ajuda angelical para dar esse importante passo na direção do amor. Abra as portas do seu coração, por isso que a carta
da expansão é a abertura, né? Se expanda, abra o seu coração, deixe de lado as defesas, controle seus pensamentos e permita-se arriscar um salto bem no meio desse lago feito do mais puro amor. E eu senti vontade aqui de tirar uma mensagem aqui dos anjos. É hora do momento de agir, né? Anjo do momento de agir. Ai, Senhor, nos mostre como é que a gente faz para agir, né? Que movimento é esse que a gente precisa fazer para chegar mais perto, né? De viver esse amor, de alcançar essa vitória. Abrir na página certa. Na vida tudo tem um tempo certo. Esse anjo vem relembrar que não podemos adiar sempre e não podemos também querer as coisas antes do tempo, não adianta, né? Mas tá falando que é momento de agir. Assim, e porque cada ação deve ser feita com a concentração no preciso momento. Esse anjo, ele incita você a agir e avançar agora em seu caminho de decisões. Se você tem adiado algo, chegou o momento de agir. Se por outro lado já tentou algumas vezes sem sucesso, não desista. Não desista. E tente novamente. Né? Porque você já tentou uma vez, duas, três, quatro, cinco e não deu certo. Ou deu o tempo que devia ter dado. Que você vai desistir. Porque o que Jesus está falando aqui é persevere. Né? Persevere. Tenha determinação e que aí você vai alcançar o sucesso, a vitória. E tente novamente, pois esse é o tempo certo. As suas preces elas foram ouvidas e o anjo do momento de agir está aqui para guiar você nesse processo. Ai, que lindo! Eu senti vontade de tirar outra carta aqui, fiquei curiosa como foram as cartas que caíram. Confiança. Tenha fé, acredite, esse seu sonho vai ser realizado, né? É muito do que vem aqui nessa mensagem. E o que é confiança? Que lindo, gente. Fé é importantíssimo, né? Porque às vezes a gente tenta e muitas pessoas desistem, né? Aí no meio do caminho. Fica parecendo que é impossível, fica parecendo que o amor não é pra mim, e por aí vai. E aí diz que confiança é fé, é esperança, confiança é entrega, é otimismo, é parar com dúvidas, é ter a percepção da presença de Deus. Confiança é segurança. É uma certeza intuitiva que está aí dentro do seu coração. Eu sei que por mais que pareça impossível, isso vai acontecer na minha vida, né? Crença nas suas próprias capacidades. E, de novo, é confiar em si mesmo e na vida. E o obstáculo é a falta de confiança, de fé, de esperança, insegurança, pessimismo, ficar na dúvida, no medo. Tudo isso é obstáculo. Tudo isso aqui só atrapalha. Falta de esperança, insegurança, pessimismo, dúvida, medo, sentir-se só e em perigo, sentimento de injustiça, de impotência, como se eu não pudesse fazer nada, como se não tivesse, né? Então, você não está só, né? Você é protegido por Deus, pelos anjos, né? E chegou o momento aí de agir. E que os anjos e Deus te conduzam aí para a realização desse sonho. Confie. Persevere, não desista, que tudo, no final das contas, vai dar certo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, encaminhe aí para alguém que precisa também receber essa mensagem. Gratidão!